Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA, Uninta. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo um percurso na literatura do Antigo Testamento e de forma especial na literatura apócrifa deuterocanônica, os livros que aparecem nas edições da Bíblia ou das Bíblias católicas contemporâneas. Tá certo? Como nós já falamos, são muitos apócrifos no Antigo Testamento, são muitos também apócrifos do Novo Testamento, e realmente não dá para estudar todos. E nós iremos estudar aqueles que aparecem na Bíblia católica hoje, né, que faz essa diferença da Bíblia protestante. Já falamos também sobre a importância dessa literatura para a compreensão não apenas de outros livros do Antigo Testamento, mas também da composição literária do Novo Testamento, né? Então vamos partilhar aqui a tela, né? Vamos partilhar aqui a tela. Pronto, agora funcionou. Dois minutinhos, pessoal. Deixa eu só aqui. Pronto. Então, hoje nós iremos estudar o livro de Judite, que é um livro muito interessante na compreensão dessa corpórea do Antigo Testamento, né? Na introdução, aqui, a diferença que este livro demonstra pela história, a indiferença, aliás, pela história e geografia, indica que seu autor não pretende relatar fatos históricos concretos, que apenas compõe uma história para encorajar o povo a resistir e lutar. A obra foi escrita na Palestina, provavelmente em meados do século II a.C., durante a resistência dos Macabeus ou logo após. Pessoal, lembre-se que isso aqui é uma suposição, né? Porque pode ser que esses fatos, como nós falamos, esses relatos sejam baseados naquilo que a gente chama de realismo fantástico, né? Onde se mescla assuntos históricos, reais, com alguns aspectos fantasiosos, né? O importante é que o livro apresenta a situação difícil do povo ameaçado por uma grande potência. Por trás de Nabucodonosor e seu império, podemos entrever a figura de qualquer dominador e seu sistema de opressão. É verdade que as descrições aqui de Nabucodonosor e Nínive, né, não correspondem com a realidade histórica, mas pode estar sendo usado como metáfora, né, para representarem outros poderes. O livro de Judite conta a história de uma viúva que salvou o povo de Israel dos seus inimigos, quando da invasão assíria. O texto do livro chegou-nos em grego e não se sabe se teria sido originalmente escrito em hebraico ou em aramaico. Também não sabe quando foi escrito ou quem o escreveu. A referência ao cerco deixa claro, no entanto, que a sua composição não é contemporânea da invasão assíria, né? Ou seja, em 701, datando pelo menos da época da invasão babilônica, de finais do século VII a.C., ou do exílio. Dada a confusão entre os babilônios e assírios, pois Nabucodonosor foi rei da Babilônia e não da Assíria, como diz o texto. O livro destaca a dedicação extraordinária de Judite ao Deus de Israel. O exército assírio, comandado por Holofernes, cerca a cidade de Betúlia. Os seus moradores estão prontos para se entregar, pois já faltam a água e a comida. Judite, mulher bonita e de espírito religioso, promete salvar o povo com a ajuda de Deus. Arrisca ousadamente entrar no convívio íntimo de Holofernes, a ponto de permitir que ele a tente seduzir.
Na sequência de um banquete, consegue levá-lo a beber excessivamente. Caindo ele em profundo sono, aproveita a ocasião e mata-o. Não apenas mata, viu, pessoal? O texto diz que ela arranca a cabeça dele, né? O exército assírio foge e os soldados são mortos pelos israelitas. Nesse livro ressalta-se teológica e tematicamente a providência, o poder e a sabedoria de Deus para com seu povo. Do lado humano, a ênfase é colocada no alto sacrifício em favor de Deus e dos seus, mesmo com o risco da própria vida. A noção de dor como prova e o valor da oração, jejum e reverência à lei de Moisés. Por outro lado, Deus mostra simpatia para com os socialmente significantes, ao escolher para agente de libertação uma mulher que, para além do mais, é viúva. O esboço de Judite. Nos primeiros 3 capítulos, descreve os mecanismos de dominação das grandes potências, aparato militar, demonstração de força, intimidação. Mostram também como os pequenos países intimidados se submetem às opressões. A preponderância se torna verdadeiro ídolo, a prepotência, melhor dito, se torna verdadeiro ídolo que exige adoração. Nos capítulos 4 a 7, é apresentado um país pequeno que, dominado, se prepara para reagir através de uma fé prática. Ao mesmo tempo, descreve a irritação do opressor, que não admite insubmissão e despreza o Deus libertador presente na história. O oprimido se vê tentado a fazer as pazes e a se conformar com a escravidão. Os capítulos 8 e 9, a figura de Judite sugere 2 símbolos que se complementam. A mulher corajosa que sai em defesa do seu povo oprimido e o próprio povo que renova sua força e fé. Liderado por agente que enfrenta a covardia das autoridades e sai à luta. Nos capítulos 10 a 13, a beleza e a artimanha de Judite simbolizam a fé que não dispensa os meios políticos na luta para eliminar os mecanismos centrais da repressão. No caso, a cabeça de Holofernes, né? Diante de uma primeira vitória, os outros, Arquior, se unem porque começam a ter fé no Deus que liberta. Por fim, a vitória comemorada reacende o ideal de liberdade e o prazer de louvar a Deus, ao Deus verdadeiro que vence todos os opressores. E nós falamos, pessoal, que a poesia desses livros deuterocanônicos, ela nasce, né, no momento de dor e de sofrimento, né, e também de alegria, né? A transmissão do livro. O livro de Judite remonta a um original hebraico, que nos mostram, entre outros, a parataxe, né? Ou parataxe mesmo, das frases, bem como a ausência das partículas comumente usadas em grego, como me, de, are, etc. Ele só foi conservado em 3 versões gregas, a saber, a do Códice B e A, da Septuaginta, como o último dos quais o Códice Sinaítico, tem muitos pontos em comum. A revisão textual de Luciano, né, que é praticamente uma versão aí da Septuaginta, nos Códigos 19 e 108, é o Códice 58, com o qual concordam a Vetus Latina, que é a antiga versão antes da Vulgata, e a Siríaca. 2 traduções siríacas quase literais, a Peshitta e a Exapla, de Paulo de Tella, surgida em Alexandria no ano de 616. E mais a Vetus Latina, que é aquela a precursora, né, da Vulgata de Jerônimo. São traduções derivadas ou secundárias. São Jerônimo usou um texto aramaico como base de sua tradução da Vulgata, para a Vulgata, né? Esse texto revela algumas divergências e por isso é impossível que provenha diretamente do original perdido. Algumas traduções hebraicas mais breves, que remontam a um texto aramaico do século XVI, são conhecidas através de publicações.
feitas em 519 e 554. Segundo Dubali, elas remontam a uma tradição perdida, muito próxima da Vetus Latina e independente da Septuaginta, como também da Vulgata. Em Qumran, até agora não se encontra o livro de Judite, como também não se encontra o livro de Esther, viu, pessoal? É bom lembrar isso, né? Conteúdo. O centro da narrativa é a libertação da vida da cidade de Betúlia, sitiada por Holofernes, generalíssimo de Nabucodonosor, graças ao feito histórico de Judite. Quanto aos particulares, os livros se dividem do seguinte modo. No capítulo 1, verso 1 a 39, Nabucodonosor guerreia os Medos sem o apoio do Ocidente, depois de subjugar os Medos, resolve castigar o Ocidente e envia para isso o seu exército. O Ocidente se submete até se chegar aos judeus, que são representados pela cidade de Betúlia. Holofernes marcha contra os judeus, é informado por Arquior, o Amonita. É esse Arquior que depois vai se converter, né? A respeito da história e da relação dos judeus para com Deus, enfurece com Arquior e o entrega aos judeus de Betúlia, enquanto sitia a cidade, cortando-lhes os mananciais de água e cercando-a por todos os lados. Os judeus são tomados de pavor e cogitam entregar-se após 5 dias, caso Deus, nesse entretempo, não lhes viesse em socorro. Judite toma a resolução de dirigir-se com sua criada ao acampamento de Holofernes, é acolhida por ele, mas mata-o e traz a sua cabeça aos cidadãos de Betúlia. Os assírios são batidos. Judite entoa um cântico de louvor e é enaltecida pelos seus concidadãos e pelos habitantes de Jerusalém e morre na idade avançada de 105 anos, após ter concedido a liberdade à sua escrava e ter-lhe deixado os seus bens em herança, e também para os seus familiares, né? Crítica literária. O livro apresenta uma estrutura homogênea. Até mesmo o Cântico de Louvor de Judite, em sua primeira parte, é um cântico de triunfo, calcado no canto de Débora, e pondo em realce a ação de Judite. A segunda parte é o hino da onipotência a Deus, que se manifesta na criação e na história. Com isso, a ação de Judite é apresentada dentro dos grandes feitos de Deus, sob a luz verdadeira e um pequeno episódio dentro dos grandes feitos de Deus. O livro de Judite é uma narrativa completa em si e transmitida integralmente. Começa com a exposição que assume as proporções de história universal, como Gênesis 14, e termina com a morte da heroína, como também a história de Jó. Historicidade. O livro de Judite o objetivo do livro de Judite é descrever uma das situações da grande confrontação entre a potência mundial, caracterizada pela figura de Nabucodonosor, e a comunidade judaica, representada pela cidade de Betúlia. Aqui é chamada intentio operis, né? A intenção da obra. Nabucodonosor está em contradição com a rivalidade histórica do rei da Síria e reside em Nínive. O templo está de pé e os depositados acabam justamente de voltar do cativeiro de Babilônia. Ou seja, o episódio não poderia ser no período assírio, e sim no período persa. O generalíssimo Holofernes traz um nome persa. Olha isso, aqui é interessante. Este Holofernes é conhecido como chefe dos exércitos de Artaxerxes III, Oco, que comandou a campanha contra o Egito. Baguas, mencionado como sendo conselheiro do rei Artaxerxes. Dá conselhos a Holofernes no livro de Judite. O autor viu o rei na Pérsia, uma encarnação de Nabucodonosor, e no seu poder uma repetição do Império Mundial dos Assírios. E à margem da campanha militar de Holofernes no Egito, se utiliza do nome fictício para designar um episódio que se passa
sob Artaxerxes III, ou é a invenção toda da história. Eu acredito naquilo que a gente chama de realismo fantástico, né? História mais fantasia. Deixa eu ver aqui mais. E é o mais provável, pois Holofernes histórico voltou para a sua terra, para a Capadócia, depois da campanha contra o Egito, sobrevivendo, portanto, aos combates, né? Então, possivelmente está usando isso de forma metafórica, né? Porque a figura, segundo a história, que Holofernes não morreu nessas condições. Ou tenha morrido e a outra história tenha sido inventada, também outra possibilidade. Gênero literário, isso, porém, nos mostra que o livro de Judite é uma narrativa fictícia, volto a repetir, isso aqui é a opinião do autor, redigida de maneira livre, surgida ao lado de Tobias, Ruth e Esther. A potência mundial que se contrapõe à comunidade dos judeus, que salva não com o poder de suas tropas e com a capacidade de ataque de seus armamentos, mas graças a uma mulher desarmada que decapita o adversário com a sua própria espada, da mesma forma como Jael matara Sísara com um martelo de ferreiro e que Davi abatera Golias com um golpe de funda. O autor se inspira nesses e em outros feitos heróicos para incitar os seus correligionários com uma narrativa de época recente e de que, de qualquer modo, distanciada do tempo, a manterem-se firmes e a esperarem a ajuda de Deus que suscitou Judite, da mesma forma como suscitou Débora, né? Data de composição e autor, como holofotes e baguas, pertencem provavelmente à época de Artaxerxes III. A narrativa deve ser surgido, quando menos, no final do domínio persa. A menção do uso de coroas mostra-nos com muita probabilidade que o autor só escreveu a narrativa edificante na época helenística, depois do ano 300, se bem que não se possa observar outras influências helenísticas. Dado que ele não pensa na apostasia em si, mas somente na atitude de indiferença para com as leis dos alimentos e os atributos para o santuário como possíveis delitos. Dificilmente se pode imaginar a época de Antíoco IV. O autor pertence ao círculo dos judeus fiéis à lei, cheio de confiança em Deus. Ele se apoia inteiramente na providência de Javé e não no poder do homem. O livro conhece conteúdo religioso. O livro conhece Javé como Criador e aquele cujo poder se manifesta na história, como aquele que prova o seu povo com tribulações, mas não o entrega nas mãos dos inimigos enquanto permanecer fiel à lei. Por isso, o homem deve cumprir cuidadosamente a lei de Deus e apelar para a sua misericórdia com jejuns e orações, nos momentos de tribulação, e esperar sua ajuda, não obstante todas as aparências. Mas quem é chamado por Deus a agir, como Judite, haja com prudência e força de vontade. Diante da opressão, o povo de Deus pergunta: o que devemos fazer? Refugiar-nos na fé esperando que Deus resolva a situação? Ou entrar no jogo da história combatendo os poderosos com as nossas armas? Até que ponto Deus está presente na passividade ou na atividade histórica do seu povo? Ponto por ponto, o livro de Judite responde. A fé autêntica é aquela que encarna a fidelidade a Deus e ao projeto dentro da situação histórica concreta em que o povo está vivendo. Deus estará sempre aliado com aqueles que lutam para conquistar a liberdade e a vida, procurando destruir toda e qualquer forma de escravidão e morte. Tal luta, porém, não deve realizar-se de forma temerária. É preciso agir com discernimento para realizar a ação verdadeira, eficaz, coerente com a fé que leva para a vida. Agora vamos ver algumas especificidades textuais do livro, né? Os problemas de crítica textual já foram apresentados, dados históricos e geográficos confusos,
Mas, pessoal, lembre-se, por exemplo, desse texto que está em Mateus. E veja se não é confuso, tanto do ponto de vista teológico, geográfico, histórico, profético, etc. Jesus dizendo aqui, segundo Mateus, não terminareis de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. E os judeus percorreram, os cristãos percorreram, até o mundo conhecido. E Jesus não veio. Então, estaria Jesus mentindo ou nós estamos querendo mais do que o texto oferece em termos de rigidez semântica, né? Ok? Narrativa romanesca, né? Aquilo que nós chamamos de realismo fantástico, se encaixa bem, né? nessa categoria, nesse gênero literário. Astúcia e engano como estratégias espirituais. Então, a gente vê isso aí, o anjo agindo no livro de Tobias dessa forma, outros anjos também agindo por mandato de Deus, né? E pessoal, e aí a gente pode citar muitas situações, né? Como nós já mencionamos, Davi entre os filisteus se fazendo de doido, né? Qual outra? Raabe mentindo, né? Enganando, a Esté, né? Fingindo, né? Negando a sua nacionalidade, né? Pelo menos omitindo, e por aí vai. Você vai encontrar várias situações interessantes. É um patriarcado também refinado, né? Pelo menos a gente vê na boca, né? do general de Nabucodonosor um certo refinamento e trato, né? Quando Judite é levada até a sua presença, 100 soldados são escoltados para protegê-la, né? Então é bem interessante esse patriarcado um tanto refinado no livro de Tobias e também de Judite. Atuação ativa das mulheres, principalmente de Judite, né? O feminismo é visto como uma força sedutora, positiva e negativa. Olha que a frase aqui de Judite: dá-me uma linguagem sedutora, né? Uma linguagem convincente, mas usando ali a força da sexualidade feminina. E é curioso, pessoal, que a Bíblia menciona, por exemplo, que todas as matriarcas eram mulheres muito bonitas. E a Bíblia menciona, além delas, né, a questão de Batseba. Então, quando a gente compara Batseba com essas outras mulheres, Batseba só perderia realmente para Sara, né? Porque Sara já estava idosa e ainda era uma mulher atraente o suficiente para chamar a atenção de um faraó do Egito, né? Mas quando a Bíblia fala de Judite, a Bíblia católica menciona Judite acima ainda de Sara, né? Por quê? Não estou falando aqui de Sara de Tobias, não, né? Estou falando aqui de Sara lá do livro de Gênesis, Sara de Abraão, né? Por quê? Porque aqui mostra que, além dos adjetivos para qualificar a sua beleza, a sua sedução, a sua elegância, a sua inteligência, a sua coragem, a sua astúcia, as coisas que são ditas de Judite não são ditas de nenhuma matriarca, nem de outra personagem feminina na Bíblia, né? Ok? A não ser que se compare no Novo Testamento a Maria, né? Mas mesmo assim, Judite é dita mais coisa do que de Maria, né? Não é se falar da inteligência de Maria, coisa dessa natureza, né? Então, pessoal, aqui a gente termina sempre com essa perguntinha: é inspirado ou apenas uma literatura edificante, né? E aí, mais uma vez, pedindo que vocês pensem, né, nessa questão do que seja canonicidade, até onde isso é uma coisa boa, até onde não é, quem é que determina aquilo que é sagrado ou não. Perceba que nunca é a massa, é sempre um grupinho ali da elite que toma essa decisão. E a gente sabe que não foi Deus que desceu do céu para dizer o que era inspirado e o que não era, mas foi as comunidades hebraicas e também cristãs. Então, fica aí aberto para que você estude o assunto e você tenha a sua formação pessoal sobre este tema. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço. Leia esse livro, não só esse, né, mas os livros que estamos apresentando, para que você tenha uma boa formação aí na literatura hebraica. Ok? Então, um forte abraço. Deixa eu fechar aqui. Um forte abraço e a gente se vê
na próxima oportunidade, em continuação aqui, o nosso percurso nesses livros deuterocanônicos.